Nesse vídeo, nós vamos criar essa landing page que eu deixei pronta no Figma com Angular e eu aposto que você cairia nas mesmas armadilhas que eu caí. E eu entendo que a gente não faz isso por mal. É por isso que nesse vídeo eu vou criar a mesma landing page de duas formas diferentes e vou mostrar para você como a gente consegue melhorar o nosso código front-end. E um detalhe interessante é que a gente vai construir essa landing page com Angular 20, que na data que eu estou gravando faz apenas uma semana que foi lançada. A ideia aqui é simular esse exemplo de caso real, utilizar boas práticas e entender quais os benefícios de escrever um código mais legível e manutenível. Seja bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu moro no Brasil e trabalho remotamente como front-end sênior para uma empresa dos Estados Unidos e também faço pós-graduação na área. E o meu objetivo aqui nesse canal é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. E hoje, como eu falei lá na introdução, a ideia é que a gente veja como podemos criar essa landing page utilizando boas práticas e maneiras diferentes de pensar no nosso código que vão nos ajudar a criar um código mais bonito, mais legível, mais escalável e mais sênior. E eu confesso para você que esse é um dos vídeos que eu mais queria gravar aqui no canal, porque eu também estou em busca de aprender mais, de evoluir meu código e de escrever códigos mais escaláveis, com mais padrões. E é por isso que esse vídeo vai ser no freestyle. A gente vai olhar o código, vai debugar, vai entender juntos e vamos ver os benefícios e as diferenças entre a versão que eu chamei de normal e a versão que a gente pode dizer que vai ser a nossa Pro, Super Saiyajin, Super Ultra Master. Bom, e sem mais enrolação, vamos para o código. Eu quero explicar para vocês o que eu já deixei preparado aqui e vamos entender quais as diferenças entre uma versão e outra. Então, pessoal, no mesmo projeto eu deixei duas branches criadas e vou mostrar para você. A primeira eu chamei de jeito normal, é a branch que a gente está agora, então eu vou mostrar uma primeira versão mais simples, que é como eu desenvolveria até mês passado, quando eu estava estudando esse tipo de approach com alguns amigos e pair programming. E a segunda é a que eu brinquei de jeito Pro Super Saiyajin, porque a gente vai escrever ela de um jeito mais robusto, de um jeito mais forte, um jeito que permitiria esse nosso código ser mais escalável e melhor escrito. Então deixa eu mostrar a estrutura do projeto para vocês, e a primeira parte é mostrar o package JSON para provar que a gente está usando o Angular 20. Então esse projeto já foi criado com a versão que nessa data foi lançada uma semana atrás, e aí vocês vão notar algumas diferenças, como a falta de extensões em alguns arquivos principais que já vieram por padrão, mas eu utilizei um vídeo que eu já fiz aqui no canal para mostrar como deixar os nossos services e components com as extensões que a gente criava anteriormente. Então, os demais arquivos do projeto, eles já vão estar utilizando as extensões que a gente já estava acostumado para ficar mais fácil de reconhecer também. Quanto à estrutura do projeto, não tem nada demais. Partindo do nosso arquivo principal, que é o nosso app component, todas as demais configurações e tudo mais, não fiz nada demais além de colocar as rotas, e para as rotas eu tenho só uma página porque a gente está construindo uma landing page. Então, no nosso componente principal, nosso app component, eu tenho apenas um router outlet que vai basicamente renderizar as nossas páginas. E aí, como eu estava mostrando para vocês, a única página que a gente tem é a página de detalhes do produto, que é a página que eu simulei para nós aqui no Figma. Então, eu deixei um header, que no nosso caso aqui vai ser... a gente vai utilizar ele para poder diferenciar entre uma versão e outra, para que a gente não se confunda, o vídeo fique mais claro. Então, só deixei um título aqui, LP do produto, e um merchan, Manual do Front. Mas, de resto, tem dois títulos aqui, duas seções, vamos chamar assim. Uma são detalhes do produto, com uma descrição qualquer e uma imagem, e a outra são as características desse produto. E é aqui que vai residir a grande diferença entre uma forma de escrever e a outra, porque a gente vai ter várias regrinhas aqui que vão conversar com esse botão também, e a gente vai conseguir ver claramente os benefícios de escrever um código que escala mais fácil, que é mais robusto. Voltando para o nosso código então, na nossa página, eu vou abrir ela aqui, a gente tem a página de detalhes do produto. Eu deixei tudo em inglês para a gente já ir se acostumando, mas eu vou tentar traduzir ao longo do vídeo. Então, todas as páginas que eu fiz, enfim, eu vou deixar também, pessoal, esse código aberto no GitHub, então o link está aqui na descrição para que vocês consigam baixar esse código e entender na própria máquina de vocês, mas não faz isso agora. Presta atenção aqui primeiro, vai ter muita coisa que eu vou explicar, depois você pode voltar no vídeo e comparar parte a parte. Combinado? Então, todos os estilos que eu passei, que eu deixei aqui, eu não vou ficar focando porque não é o nosso objetivo. Vamos focar basicamente na estrutura da nossa landing page, para que a gente consiga entender aonde foi colocado cada componente, aonde está os services
e como isso pode ajudar ou atrapalhar na hora da gente codar e no dia a dia quando a gente precisar da manutenção na nossa aplicação. Então, a nossa página de detalhes do produto lá tem dois componentes simples, que são tanto o header, que eu deixei aqui e mostrei para vocês, que ele vai ter apenas o header mesmo com um título H1, e o que eu chamei de Action Buttons, que basicamente é os botões de cancelar e comprar. Então os dois aqui também, nada demais, extremamente simples. E aí a gente tem o conteúdo principal da nossa página, que é o main. Então eu deixei algumas classes no nosso arquivo geral, mais global de estilos, para que eu pudesse reutilizar elas sem fazer nenhuma coisa muito específica, porque não é o nosso foco aqui, como eu comentei. Então essas classes Section e Title, por exemplo, elas vão nos ajudar a construir essas seções e esses títulos de uma maneira padronizada. Então, como vocês podem ver aqui, essa aqui seria as nossas sections, tanto a section de produto quanto a section de característica, e os títulos seriam basicamente esses dois carinhas. Eu vou mostrar para vocês agora como eles ficaram. Então, voltando para o nosso código, a gente tem a section normal e aí o title produto. A seção de About, que eu chamei, basicamente ela só tem a imagem e o que eu deixei um lore em Y aqui, um texto qualquer para o nosso produto. Nada demais. O que mais importa para a gente é o que eu chamei de features. Vamos dizer que são as features ou características desse produto. Então, as coisas que ele entrega, os benefícios, as vantagens desse produto. Como exemplo, eu deixei característica dele ser um dos favoritos do e-commerce, por exemplo, dele estar com um desconto ativo e a nota que ele teria. Então essa nota seria 9.3 de um máximo de 10. E aqui vocês podem ver que eu já estou renderizando dois deles e esses componentes a gente vai dar uma olhada em um minutinho. Então só para mostrar para vocês como eu estruturei esse componente de features e funcionalidades, basicamente eu estou pegando aqui um state, eu chamei de state, de um service nosso, e esse service que a gente está injetando eu chamei de features service. Então eu estou injetando ele no root mesmo, a nossa ideia, como eu comentei, é ser o mais simples possível, e eu estou declarando esse state aqui. Então como que eu faço para pegar esse state? Toda vez que a gente chama esse get features, e aí vocês podem ver que lá no nosso NG1 init, eu estava chamando get features, então quando a gente chama ele, eu vou no meu serviço mocado, então aqui eu estou simulando uma API HTTP para pegar as features do produto, lembra, as características do produto. Então, vindo aqui, você vai ver que eu estou retornando um objeto estático, que inclusive eu vou deixar pinado aqui no VS Code, porque é baseado nele que a gente vai mudar as informações e o nosso código tem que se adaptar. Então, por exemplo, atualmente o isFavorite é true. Se eu jogar para false e salvar, a nossa aplicação nesse momento tem que ter parado de renderizar o favorites. Então a gente pode fazer o mesmo teste, por exemplo, para o desconto. Se não tiver desconto, a seção toda tem que sumir. Voltando os dois para true, e aí aqui, pessoal, eu removi o isNewRelease que estava aqui porque a gente não vai utilizar por enquanto. Os dois voltam a aparecer normalmente. Bom, então você conseguiu entender a visão geral do projeto e agora só dando uma repassada em como eu estruturei essas pastas para você se familiarizar, eu deixei ela com o nosso padrão app. Aqui a gente tem os assets, que são as imagens que eu usei nos indicadores, a imagem do computador lá do MacBook, e dentro do app a gente tem 4 pastas específicas. A de components, onde eu dividi em presentational, que a gente chama de componentes dumb também, ou burros, e componentes smart, que é o que eu chamei de features, onde a gente vai exibir basicamente as nossas features. É ele que vai controlar essa lógica, controlar esse estado. E nos componentes que são burros, basicamente só vão receber as informações ou exibir coisas estáticas, a gente tem o nosso header, os botões, a seção de About, que é sobre o produto, e basicamente o nosso Feature Items, que basicamente são todos os indicadores, tanto o de desconto quanto o de rating, que eu chamei da nota, e o dos favoritos. Debaixo do diretório de componentes, a gente vai ter os models, que basicamente são apenas enums e tipos que a gente vai usar para tipar e controlar melhor o nosso código utilizando TypeScript, e a gente tem uma única página, que é a Product Details, que eu já mostrei para vocês. De importante também, a gente tem os services. Então, o primeiro service que a gente tem é o Feature Mock, que é o que eu mostrei que retorna apenas um objeto. Eu também tenho aqui um map, que depois eu vou mostrar para vocês, que basicamente é quem simula essa
alteração do que a gente recebe da API para o que esperamos consumir na nossa aplicação, então ele dá uma desacoplada para a gente não ficar dependendo da nossa API, e a gente tem o service de view. Basicamente, esse service aqui é quem faz o get features e quem controla o estado, quem cria esse estado e disponibiliza para os nossos componentes para eles saberem quais das features, quais das características a gente deve renderizar. E você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a gente ia querer criar um caso de desenvolvimento real, certo? Por enquanto tá fácil demais, você concorda comigo? Então eu deixei preparado aqui para nós, a gente tinha o nosso Figma, eu deixei preparado aqui algumas regras de negócio para que a gente possa tornar isso aqui mais interessante. Vamos lá. Todas elas estão focadas basicamente na seção de características e nos botões de ação. E a primeira delas é que a gente só deve exibir essa seção se a gente tiver alguma característica, porque não faz sentido, por exemplo, exibir o título sem ter nenhum indicador, certo? Então, caso a gente não tenha nenhuma característica do produto exibida, e aí aqui você pode imaginar, por exemplo, se a gente retornar tudo falso, aqui, enfim, se as nossas regras não forem atendidas, a gente não exibe a seção. E aí o mesmo vale para os indicadores. A gente só exibe o indicador de favoritos se ele for true, senão a gente não exibe. Mesma coisa para o de desconto. E no da nota a gente tem um caso específico. A gente só vai exibir se tiver nota, então, por exemplo, se a gente não tiver tido nenhuma avaliação, não faz sentido exibir 0 aqui, porque isso pode pegar mal para o nosso e-commerce. Então a regra que o time de produto nos passou, o time de negócio, é que a gente só exiba se tiver nota aqui, e a gente chamou de current, então se isso aqui for 0, a gente não vai poder exibir. E também tem um detalhe especial, o pessoal não quer chamar a atenção da nota se tiver desconto. Se tiver desconto, eles estão incentivando a venda, então eles querem que o usuário não tenha distrações. Por isso, a gente só exibe a nota se não tiver desconto. Nota que aqui é um E. Então, se a gente fosse pensar no jeito lógico, aqui a gente vai usar um AND. Porque, basicamente, a gente só exibe se tiver nota e não tiver desconto. E aí, para deixar ainda mais interessante e fechar com chave de ouro, se a gente tiver desconto, a gente vai exibir esse botão ao invés do botão normal. Maravilha, vamos implementar isso então. A gente começa checando a nossa primeira regra. Então, se a gente olhar aqui, vamos começar pela nossa regra dos indicadores, porque é o mais fácil. Então, a gente só vai exibir se for true, certo? Da forma como eu deixei implementado, a gente vai ter isso no nosso Features Component. Então, olhando aqui, a gente tem as nossas features no estado, e aí, basicamente, a gente já tem um if para cada um. Então, se for favorito, a gente vai exibir, se não, não. E aí a gente pode fazer o teste com true aqui, ele está exibindo. Se a gente jogar para false, ele tem que parar de exibir, perfeito. Então, basicamente, se a gente for seguir a lógica, a gente tem o nosso service, que está fazendo a chamada para o nosso endpoint mocado. Aí a gente tem esse map. O que esse map está fazendo atualmente? Basicamente ele está pegando o que vem como response, essa aqui é a nossa interface. Então o que vem como response lá do back-end, se tiver favorito, vai retornar esse cara aqui, essa parte. Se não, a gente deixa uma condição aqui só para retornar false, para evitar erros e garantir que o nosso código é a prova de falhas. Então nada demais. Se tiver esse favorite, vai estar true e a gente vai renderizar, porque esse map é o que está sendo colocado no nosso state. Então, o state next está mandando o result, que vem da onde? Vem do nosso map, aqui usando RxJS, e aí no nosso state a gente faz uma pipe, onde a gente mapeia o isFavorite para a propriedade, que nesse caso é o mesmo nome, é só uma boa prática. Então a gente está mapeando, o isFavorite chega aqui no component, por quê? Porque a gente está consumindo o estado. Então, no nosso Features States, a gente está consumindo ele aqui, chamando de Feature State, e aí dentro dele a gente checa, é favorito? Se sim, exibe o componente para mim, que é o que aconteceu aqui. E aí o mesmo vale para o tem desconto, e aí vamos olhar com calma para que a gente consiga entender. Então, só fazendo um teste aqui, se for false, tem que sumir, só que sumiu tudo, e aí a gente precisa entender o que está acontecendo. Mas se eu botar true aqui, o nosso desconto está aparecendo. Então, duas coisas que a gente tem que validar, a nota, e eu acredito, o meu palpite, é que esse tem data suficiente para exibir a seção, que é a minha ideia para a gente aplicar essa regra, onde a gente só exibe a seção se tiver alguma característica está sendo impactado. Então, vamos lá. Se a gente voltar para o nosso service,
como que está sendo montada essa lógica para dizer se a gente tem dados suficientes para exibir a sessão ou não. Basicamente, a gente está checando se tem favorito e se tem desconto. Mas você concorda comigo que agora a gente tem nota. Então, a gente também vai checar se tem nota. Vamos fazer da forma mais simples por enquanto, que é state.rating, e aí a gente checa se current é maior ou igual que 0. Pode ser assim? E galera, aqui é uma demonstração, então eu não vou escrever o melhor código possível, eu desabilitei tudo que é inteligência artificial, a gente está focando em aprender, beleza? Então, nesse momento, se a gente voltar para cá, eu acredito que a gente deveria jogar isso aqui para false e deveria continuar aparecendo a nota, mas sem o desconto. Então, validamos que tanto essa regra aqui quanto a dos favoritos, ela está funcionando, certo? Então, eu vou botar um check aqui para nós. As duas estão funcionando. Vamos focar aqui agora na da nota, tudo bem? Porque essa aqui a gente meio que testou por tabela também, a sessão sumiu quando a gente estava adaptando, então vamos focar no da nota agora. Como que a gente faz para implementar a da nota? Então aqui no nosso HTML a gente tem o rating, e aí lembrando, qual que é a regra? A gente exibe se tiver o rating, que no nosso caso é o current, e se não tiver desconto. Então não fica tão difícil da forma como a gente implementou, né? A gente pode fazer a mesma coisa, ver se current é maior ou igual que 0 e, a gente não pode esquecer, se não tem, então features, states, não tem desconto. Então aqui eu estou negando ela. Nesse caso, ele continua aparecendo por quê? Porque não tem desconto. Então vamos fazer alguns testes. Primeiro, se eu habilitar o desconto aqui, sendo que o favorito está falso, e o rating não pode aparecer se tiver desconto, você concorda comigo que o nosso resultado esperado é apenas o indicador de desconto, certo? Então, aqui a gente já tem que conferir se tem alguma coisa errada, porque eu salvei aqui, discount, então se tiver desconto, ele está aparecendo aqui. Opa, só não tinha atualizado, pessoal, desculpa a confusão, eu vou até dar um refresh aqui, ele só não tinha atualizado mesmo. Até por isso que eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque na minha cabeça tinha que funcionar. Então, beleza. Agora, se eu jogar para false, o que tem que acontecer? Na verdade, não tem que aparecer nada. Por quê? Porque o nosso current é 0. Então, a sessão tem que ser escondida. Então, vamos ver se agora tem algum erro ou não. Bom, agora eu atualizei o suficiente, então agora acredito que tem algum erro. Vamos lá, maior ou igual que 0. Eu errei aqui, pessoal. Acredito que vocês já tinham notado e estavam angustiados, né? Que eu não tinha visto isso ainda. Então, beleza, não está aparecendo aqui, mas o nosso título está aparecendo. Então, nesse caso, o características está aparecendo e aí a gente tem um ponto. Por que ele está aparecendo? Porque ele está fora aqui aonde a gente exibe. Então, deixa eu só checar aqui. Opa, desculpa, pessoal, eu deixei o igual aqui. Agora está funcionando certinho. Então, a gente pode dizer que atendemos os requisitos do negócio, certo? Ele só vai exibir se tiver nota. Então, vamos fazer um teste. Se eu jogar a nota aqui para 1, é um produto que foi muito mal avaliado, mas tem que aparecer, certo? Então, opa, apareceu a nossa seção. Se eu voltar para cá e jogar 0, sumiu a nossa seção. Vamos jogar desconto aqui para true, tem que aparecer só o desconto. Se a gente voltar para o favorito aqui e botar true, tem que aparecer favorito e desconto. E se eu aumentar aqui, o que tem que fazer? Se eu botar 8 aqui no current, nada, né? Porque tem desconto. Agora, jogando para false, ele vai exibir a nota e os favoritos. Então, eu diria que todas essas regras de negócio que a gente tinha aqui, a gente atendeu, exceto a do botão, né? Então, essa aqui está atendida também. Agora, quando tiver desconto, a gente quer exibir essa outra versão do botão. Então, vamos lá. Não é no nosso Features que ele está aparecendo, lembra? É lá no nosso Product Features. E aí eu vou abrir o Action Buttons aqui para a gente. Então, eu deixei, pessoal, para ficar mais fácil, ele recebendo um signal aonde diz se tem desconto ou não. E basicamente, se tiver desconto, eu estou renderizando ele com a imagem e uma classe nova. Se não, renderiza a versão padrão. E aí, vocês lembram aonde está sendo usado esse componente? Lá na nossa página, certo? Então, vamos lá para a página. Se a gente vier aqui para o HTML, então aqui, basicamente, a gente teria que dizer se ele tem desconto, certo? Para quem já entende um pouco de componente, quem já está acostumado, já dá para ver que não está muito legal isso, mas
Porque a gente teria que pegar as informações aqui, mas não é na página que a gente está controlando, a gente está controlando no App Features, que é basicamente quem está consumindo o state e fazendo a iteração entre os componentes. Então, eu vou mandar aqui como true só para fazer um teste, e aí a gente pode até repensar nesse componente ou até alterar a forma como ele está recebendo. Talvez eu vou fazer um teste aqui para nós e aí a gente já muda para ele mesmo consumir o state. Então, legal, aqui está aparecendo o nosso botão com a versão com desconto. Se a gente jogar para false, basicamente ele tem que renderizar normal. Bacana. Vamos fazer um refactoring rápido aqui, pessoal. Ao invés de ser um input signal, aqui no nosso botão, a gente vai consumir exatamente como estamos fazendo no nosso features. Por quê? Para a gente consumir do mesmo state. Então imagina assim, ó, o que a gente tem atualmente é um state na página toda, então vamos fazer essa simulação como se fosse na página toda, mas quem está consumindo hoje esses valores é a seção características. Só que a gente precisa desse mesmo valor aqui no botão comprar. Ao invés de eu ficar jogando, por exemplo, mais coisas para a página, para que daqui a gente consiga mandar um input para o botão, o que a gente pode fazer basicamente é manter essa seção consumindo o estado. Então a gente tem, vamos dizer que um estado aqui, ó, que está mandando tanto para a nossa seção e a gente vai consumir do mesmo lugar para o botão. Então os dois vão beber da mesma fonte, o que a gente chama de fonte de verdade, e aí basicamente a gente vai ter os valores sincronizados. Então no momento que aparecer o indicador com desconto, o nosso botão vai ser alterado também. Vamos lá então, mudando essa lógica, a gente vai ter que consumir exatamente como estamos fazendo aqui. Então eu vou pegar da mesma forma, pessoal, só para a gente acelerar o nosso vídeo, que ele já está bem longo aqui, mas vamos lá. Vindo aqui no botão, a gente vai fazer um inject, e aí eu já vou importar tudo aqui, estou removendo o tem desconto, e aí então só importando esses caras, inject, o service, vamos pegar aqui também o nosso type, mas basicamente com isso aqui, pegando o observable, o state, beleza, só deixa eu pegar aqui todos os imports, para a gente não perder tempo. Então, a gente já tem o nosso feature state aqui, e aí da mesma forma, até vou mostrar para vocês aqui como eu fiz. Da mesma forma que a gente fez um if e apelidou aqui para ter acesso com o pipe async, ao invés de ficar fazendo subscribe, vamos fazer aqui no botão também. Então, vamos botar um if aqui, a gente fecha aqui embaixo, e aí no nosso pipe async a gente vai ter que importar, óbvio, então vamos colocar aqui async pipe. Voltando para cá, a gente pode pegar features state e aí a gente pode copiar exatamente o que tem aqui no nosso markup. Então, como que a gente faz essa lógica do desconto? Features state has discount, certo? Então, a gente vai colocar aqui features state has discount. Deixa eu só eliminar isso aqui, porque por enquanto a gente não está usando. E, em teoria, se a gente vier aqui e colocar um desconto agora, tanto o indicador quanto o botão tem que aparecer. A gente sincronizou o estado com dois componentes diferentes, seja ele o indicador, seja ele o botão. Bom, e nesse momento a gente pode considerar que atendemos todos os requisitos do produto, do negócio, e a gente cumpriu o nosso papel como deve. A gente desenvolveu o que precisava, desenvolveu de uma forma que não está tão ruim, a gente usou Standalone Components, a gente usou XJS, a gente usou Control Flow na nova sintaxe, a gente fez de tudo que era possível. Mas você consegue identificar alguns pontos que podem gerar problema no futuro? Vamos dar uma passada no código para a gente conseguir conversar sobre coisas que não parecem tão legais quando a gente consegue visualizar formas melhores de fazer. A primeira delas que eu queria destacar é essa regra para exibir a seção. Você concorda comigo que em algum momento, e aí eu até deixei um exemplo preparado para a gente aqui, a gente pode pegar e dizer que eu quero um novo indicador, certo? Então deixa eu só pegar ele aqui, o indicador de lançamento, por exemplo. Beleza, então esse produto agora ele é um lançamento, eu quero colocar ele aqui, certo? Aí, esse cara ele pode ter um monte de regras, então esse lançamento ele poderia ser o indicador mais importante e aí nenhum dos outros tem que ser exibido. Aí nesse momento, vamos lá, vou separar em duas partes. Primeiro,
a gente teria que, para saber que temos que exibir a nossa sessão, você concorda comigo que a gente teria que vir aqui e adicionar mais uma cláusula, até vai sair da tela aí para vocês, state, por exemplo, is new release, por exemplo, vamos chamar assim. Então, voltando para cá, só deixa eu garantir, tá tudo aparecendo certinho. Então, a gente teria que mudar aqui, aí mudando aqui, basicamente a gente tem que mudar também nos lugares, porque para eu receber ele aqui, o meu feature state tem que estar esperando ele, certo? Então eu teria que adicionar aqui também. Então, por exemplo, is new release, beleza? Vamos dizer que a gente adicionaria aqui. Aí já quebra aqui o nosso state, porque quando o state é inicializado, a gente deixa valores padrões aqui. Então, teria que botar is new release como false também. Aí beleza, se eu vier aqui no meu map, opa, ó, já está quebrado aqui também, por quê? Porque is new release está faltando. Então eu teria que adicionar aqui também, is new release. E aí você consegue imaginar, eu vou até salvar aqui só para, bom, beleza, que ainda está faltando, por quê? Porque a gente não tem um is new release retornando aqui, então vamos lá, is new release. Deixa eu só ver no, aqui se ele está, beleza, compilou. Então a gente teve que fazer tudo isso para conseguir ter a possibilidade de adicionar um novo indicador. Óbvio que a gente ainda precisa desenvolver o componente, renderizar ele, então a gente teria que vir aqui no nosso Features Component e fazer mais um if, aí aqui é se tiver release, né? Então is new release, aí a gente teria um app is new release. Você concorda comigo que, até se você já estudou um pouco sobre Solid, a gente está quebrando completamente o princípio de Open Closed, por exemplo? Porque para um novo indicador a gente teve que mexer em 4 lugares diferentes e mexer na lógica. Então, se em algum momento a gente errar a condicional que a gente está colocando no nosso service, a gente vai quebrar a forma como a lógica para exibir a sessão é feita. Então, se esse cara não é um booleano e ele era um número, e aqui a gente está considerando o zero, basicamente ele vai exibir mesmo sem ter nada. Então, a gente está colocando um monte de regras nesse serviço. E aí, vamos lá, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Como eu disse, se esse is new release for um cara mais importante e todos os outros têm que ser escondidos. O local que a gente colocou a nossa regra hoje, ele está no componente. Então, você concorda que a gente está fazendo algumas regras aqui no próprio HTML? Então, por exemplo, isso aqui é uma regra de negócio, pessoal. Ele tem que exibir se tiver rating. Isso aqui eu concordo, tá tudo bem. Tudo bem a gente deixar, tipo, se eu não tiver a propriedade, esconde o componente. É uma regra de UI. Mas você concorda comigo que ele só exibiu o rating se não tiver desconto, é uma regra de negócio? E ele está simplesmente no nosso HTML, no meio de um componente qualquer. Então, imagina um dev novo entrando nesse projeto e em algum momento ele precisa entender isso, e aí ele está renderizando aqui, mas o componente dele não aparece, então ele vai ter que achar esse if, aí ele vai ter que entender que, opa, aqui é uma regra de negócio, então se tiver desconto eu não tenho que exibir. Tá vendo como as coisas estão misturadas, pessoal? A gente tem coisas no meio do HTML, o nosso service, tudo bem que ele foi criado para ter mais responsabilidade e mais lógica, mas ele está com bastante lógica e também a gente teria que ficar incrementando e modificando o core dele, a lógica dele, todo momento que a gente adiciona um indicador novo, por exemplo. E você consegue imaginar os testes unitários para esse cara? Então, cada vez mais os testes unitários ficariam difíceis de serem criados, porque basicamente a gente está acoplando muita responsabilidade aqui. Então, outro princípio que a gente está quebrando do Solid é o S, do Single Responsibility. Então, a gente está adicionando um monte de responsabilidade para o mesmo componente. Então, ele não só renderiza, por exemplo, os nossos indicadores, mas ele está fazendo validações. Ele não só renderiza os itens, mas ele também garante que a sessão tem que ser exibida. Então, não está tão escalável, porque qualquer mudança que a gente possa fazer aqui, ela pode quebrar a nossa aplicação. E, além disso, a nossa lógica ela não está centralizada. Então, basicamente, para a gente exibir o rating, a gente teve que repetir o current maior que 0 aqui, a gente repetiu lá no nosso HTML também. E será que teria formas melhores, mais fáceis, mais escalável de fazer isso, onde a gente tivesse talvez uma classe responsável por todas essas regras e basicamente os nossos componentes apenas consumiriam ela? E mais ou menos um mês atrás eu aprendi que tem e eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, eu já mudei aqui para nossa branch Pro Super Saiyajin e basicamente agora, se vocês olharem para a nossa estrutura de pastas, vocês vão notar uma pasta diferente, que é a pasta Domain.
Basicamente ela vai fazer a mágica, ela que vai controlar realmente esse é o nosso domínio. Aqui tem um pouquinho de conceito de DDD, que é Domain Driven Design, tem um pouquinho também de separar responsabilidades, um pouco do Solid, a gente tem alguns design patterns, então eu vou tentar explicar isso com calma, mostrando os indicadores para vocês, para a gente ver a diferença que isso faz no nosso código. Então a primeira coisa que a gente criou aqui foi a classe Product Features. Basicamente ela é a classe que vai gerenciar tudo aquilo que o nosso componente lá no HTML estava fazendo. E a gente vai voltar para ela em breve, eu só quero dar uma passadinha em todas as classes com vocês primeiro. E aí a gente tem uma classe abstrata, que é basicamente quem diz como serão, como se comportarão os nossos indicadores. Então você vai concordar comigo que todos eles têm um tipo, certo? A gente pode chamar esse aqui de tipo favorito, esse aqui de tipo desconto e esse aqui de tipo rating, por exemplo. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando a gente for construir, e na implementação de cada um deles que eu vou mostrar já já, a gente vai construir um deles juntos, inclusive, a gente declara o feature type, basicamente. Então, o tipo do indicador, o tipo da característica vai ser ou favorito, ou desconto, ou rating. E aí, nesse caso, a gente tem um comportamento padrão para todos eles, que é quando eles têm que estar exibido ou não. Então, se a gente voltar aqui nas nossas regras, a gente vai ver que todos eles têm momentos que definem se eles têm que estar visíveis ou não. E aí, para isso, a gente tem um método, isVisible. E aí, cada um deles vai implementar do seu jeito. Um não precisa saber da regra do outro e, ao mesmo tempo, isso não vai estar centralizado no nosso service. E a gente também tem o método que é hasFeature. O que esse cara faz? Esse hasFeature é basicamente quando a gente vai exibir ou não o valor. Então, por exemplo, aqui a gente poderia receber a nota 9.3 e 10. Esse hasFeature quer dizer se o produto tem essa característica, hasFeature. Então, foi dessa forma que eu fiz para que a gente possa separar uma regra de UI, que é basicamente se a gente deve exibir ou não, que claro, ela foi recomendada por produto, mas ela tem a ver com o UI também, e a regra de negócio. Então, tipo, esse hasFeature, ele pode também conter o nosso valor, 9, 3, 10, a gente vai conseguir separar as coisas, isso é o mais importante. E aí, dentro do domínio, eu criei as implementações dessa classe abstrata que eu chamei de Feature Indicator. E aí a gente consegue ver a do favorito. Então vamos dar uma olhada para ficar mais claro o que eu estou entendendo aqui. Quando um produto tem o favorito, quando dá para dizer que ele é um dos favoritos? Quando a gente recebe essa propriedade como favorito. Então, basicamente, o que diz que ele tem essa característica? A propriedade booleana que a gente está recebendo lá do back-end, a gente faz o tratamento e tudo, mas ela vai chegar aqui como booleana e isso vai ser suficiente para nós. A gente já vai saber que ele tem essa característica. E qual que é a regra para a gente exibir esse indicador de favorito? A regra nada mais é do que ele ter, ou ele ser, nesse caso, favorito. Então, a gente conseguiu já reaproveitar aqui. Se ele for favorito, ele não só diz para a gente que sim, tem essa característica, como também a gente pode reaproveitar ter a característica porque ela é a única regra para exibir ou não esse indicador, o que é bem diferente do nosso caso da nota. Na nossa regra para exibir nota, a gente não tem apenas o se tem nota ou não, mas também tem o desconto. Então a gente modificaria esse método, mas não esse. Vamos dar uma olhada como que está o nosso indicador de desconto. Basicamente ele é a mesma coisa, porque ele é exatamente a mesma regra, só exibe se for true. Então, quando a gente receber essa propriedade como true, a gente sabe que o produto tem essa característica de ter desconto. E ao mesmo tempo a gente sabe que a gente basta apenas reaproveitar esse método, porque se ele tiver desconto, a gente tem que exibir o indicador. Tá, João, beleza, você criou um monte de classe aí, dividiu, mas aonde que estão as vantagens disso? O que eu ganho com isso? Vamos lá, eu vou mostrar para você porque eu fiquei... e eu espero que você consiga enxergar da mesma forma que eu enxerguei quando eu estava aprendendo, porque isso abriu minha cabeça, foi um mind blow, assim. Então vamos voltar para o nosso componente de features, onde a gente estava renderizando todos os indicadores. Você vai ver que aqui não mudou nada, absolutamente nada. A gente ainda pega as features, popula o state e vai renderizar isso no nosso HTML. E aqui você vai ver que também não parece que mudou muita coisa. A gente ainda tem o if, que lembra que anteriormente eu comentei que eu acho que está ok. A gente ter a validação aqui, poderia estar dentro do componente também. Eu já vi pessoas fazendo assim, mas vai de gosto, assim. Você poderia ter aquele if aqui dentro.
mas talvez você tivesse que receber isso como input, então eu acho que fazer aqui não tem problema nenhum. Mas por que eu quero chamar a sua atenção? Nota que, por exemplo, a gente está utilizando o mesmo método para os três. Lembra que aqui a gente, por rating, a gente tinha, se tiver nota e não tiver desconto, isso não está mais aqui. Opa, então a gente já tirou regra de negócio de dentro do HTML e colocou em outro lugar, não importa onde ainda. Mas o nosso componente está mais limpo, você concorda? A forma como ele está escrito está mais organizado. E aí aqui, vou chamar sua atenção para outro detalhe. Tá vendo que aqui agora a gente tem outro método que define se a nossa seção é visível. Tá bom. E todos eles, se eu chamar a sua atenção, eles estão vindo de Product Features. Bom, vamos dar uma olhada então nessa classe. Opa, aqui era a nossa classe de Service. Você está vendo como ela já está menor? Então eu vou chamar a sua atenção para o nosso state. Cadê aquele lugar onde a gente, toda vez que precisava passar uma nova feature ou um novo indicador, a gente teve que adicionar is new release por toda a parte? Você lembra disso? A gente teve que adicionar aqui, a gente teve que adicionar aqui no state, a gente teve que adicionar aqui no retorno. Opa, não tem mais isso. Não, e peraí, também não tem mais aquele lugar onde a gente definia se tinha has data enough to display. Lembra que a gente foi colocando true, e aí basicamente era cada uma das condições que a gente ia fazendo ou, adicionando até a gente ter o resultado para todos os indicadores possíveis? Opa, então você concorda comigo que ficou mais simples, né? Deixa eu ver até aqui se eu consigo pegar a versão anterior, só para eu botar do lado aqui e comparar. Mas se não der, a gente não vai perder tempo com isso não também. Deixa eu abrir aqui só rapidinho. Eu tenho um comparison aqui, mas também não precisamos gastar muito tempo nisso não. Porque depois eu vou colocar lado a lado para a gente ver, ou melhor, eu não tenho nenhuma mudança aqui grave, né? Deixa eu fazer só um stash temporário. Vamos ir para a nossa branch jeito normal. E aí, esse aqui vai... Tá vendo como ele mudou aqui? O nosso state já tem 57 linhas, né? Aqui a gente estava fazendo todas as propriedades, aqui tinha todo aquele condicional, lembra? Então vamos voltar para o nosso Git Checkout, jeito Pro, Super Saiyajin, Master Blaster. E aqui a gente já vê que a gente tirou basicamente 20 linhas, era 57 se eu não me engano, né? Vamos só aplicar as mudanças que eu tinha antes para a gente não se perder. E aí voltando aqui, então beleza, a gente não tem mais isso no nosso service. Opa, mas isso foi para algum lugar então, porque no nosso estado a única coisa que a gente tem são... E aí nota como até o nome melhorou. São Product Features. O que isso deve ser? Cara, exatamente as características do produto, features do produto, que representa a nossa seção, certo? Vamos dar uma olhada no que essa classe está fazendo e aí você vai lembrar que foi a primeira classe que eu mostrei. Então, basicamente, ela é o nosso centralizador. Ela está sendo quase como o orquestrador que está gerenciando todas as regras. A única coisa que ela recebe no construtor, e aí você vai ver que a gente está instanciando ela aqui, por exemplo, passando um array, e aí depois disso a gente recebe, e eu já vou vir para esse map aqui, a gente recebe os Product Features, que é esse map que manda, já vamos analisar ele com calma. Basicamente ela recebe features. O que são essas features? Um array dos nossos indicadores. E aí nota uma jogada muito legal. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que vai ser Discount Indicator. E aí a gente teria exatamente que ser sempre o indicadores de desconto. Não, a gente está dizendo aqui que é um array das características do produto, então dos indicadores de características. O que isso é? Isso é a nossa classe abstrata. E aí se você notar, tanto o nosso favorito quanto o nosso, deixa eu abrir aqui, o nosso favorito quanto o nosso desconto, ambos eles estão estendendo de Feature Indicator. O que isso indica para nós, né? Até fazendo um trocadilho, que eles são filhos dessa classe, eles são as implementações práticas dessa classe abstrata. E é isso que nos permite tornar o nosso código genérico o suficiente para ele fluir ao longo da aplicação sem se apegar a um tipo específico. Então vamos entender essa classe. A gente está recebendo um array de features e aí, lembra que a gente tinha aquela regra para saber se a seção está visível? Quem melhor do que a classe que está recebendo todas as características, né? Então todas, se é favorito, se tem desconto, se tem nota, quem melhor do que ela que tem tudo na mão
para saber que a sessão deve ser exibida ou não. Ou seja, ela sabe se algum dos indicadores está visível. E como que ela faz isso? Se tornou apenas um SOM. Então a gente está fazendo uma interação no nosso array de features e a gente só está dizendo assim, cara, se algum deles for visível, a nossa sessão tem que ser visível, que é exatamente a regra que o time de produto nos pediu aqui. E aí você vai perguntar, tá, João, mas esse isVisible vem da onde? E essa é a parte legal. Esse isVisible, ele é independente e ele é implementado em cada um dos indicadores. Então, o isVisible para o favorite é um, o isVisible para o desconto é outro. E agora a gente vai criar um para o rating. Então, basicamente, vamos duplicar esse nosso arquivo, vamos chamar ele de rating indicator. Então, você vai ver que ele está na mesma pasta aqui. E aí vamos fazer as trocas que a gente precisa. Primeiro, vamos chamar de rating indicator. A gente está estendendo aqui. E aí, deixa eu apagar isso aqui, porque a gente vai ter que receber outra coisa. Mas o ponto mais importante é, quando a gente está instanciando, lembra que ele recebe o tipo. A nossa classe abstrata recebe o tipo para saber qual é o tipo do indicador. Então a gente tem que mandar o que aqui? Rating, você acertou. E aí, para receber o rating, a gente tem duas propriedades. Se a gente for olhar lá no nosso mock, o que tem no rating? Ele tem nada mais, nada menos do que um total e um current. Concorda comigo? Então, vamos receber aqui total, que vai ser um number. E aí, vamos receber também o nosso current, que é basicamente a nossa nota atual que os clientes do e-commerce deram. Qual que é a regra para a gente saber se essa propriedade é visível ou não? Você lembra? Vamos voltar aqui. Bom, exibe se tiver nota, current. Então vamos colocar aqui, this.current tem que ser maior que 0, certo? Porque a gente combinou que tem que ter nota. Mas tem um outro detalhe, e se não tiver desconto? É uma parte importante. Então vamos receber aqui também, private, read only, e aqui teria algumas formas de fazer. Eu estou fazendo essa porque ela é a mais simples, mas a gente poderia, por exemplo, mandar isso direto daqui, do map, ou a gente poderia consumir, em vez da gente fazer isso, a gente poderia instanciar dentro do nosso rating, a gente poderia talvez instanciar, e aqui eu vou fazer só um exemplo para vocês, o nosso discount indicator, para a gente pegar a propriedade isVisible e usar ela, por exemplo. Por quê? Porque quem sabe a regra de negócio é o nosso discount indicator. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é pegar o retorno dele e consumir, porque esses dois indicadores, eles são vinculados, eles têm uma dependência um do outro. Então, eu vou deixar da forma booleana para a gente não ter que instanciar aqui, isso é mais um problema, mas vamos colocar aqui que se tiver e this.hasDiscount é negado. Então, basicamente, se ele não tiver desconto, certo? Concorda comigo que estamos atendendo aqui? Beleza. E aí, vou deixar essa aqui para depois, para a gente fazer. Então, vai ter um to-do aqui, por enquanto eu vou retornar false. E aí, vamos dar uma olhada no nosso map, que basicamente é o carinha que está mapeando, como o nome diz, o retorno da API. Então imagina que você está consumindo o back-end, está vindo uma resposta extremamente complexa, muitas vezes a gente nem precisa de todas as informações ou propriedades que estão sendo retornadas e a gente precisa traduzir, essa é a palavra, traduzir o que está vindo do back-end para as nossas necessidades como regra de negócio no front-end. Então esse map é basicamente quem está pegando o Feature Mock Response, então esse cara aqui é a resposta que vem do back-end e ele vai transformar no Product Features, que é basicamente a nossa classe de domínio que a gente está implementando no front-end e estamos definindo as regras, como a nossa aplicação tem que se comportar. E aí você nota que já tem dois ifs aqui, que é basicamente, se ele é favorito, a gente vai instanciar a classe de favorito para dizer que o indicador favorito está presente e o mesmo vale para o desconto. E o que a gente vai fazer aqui agora é instanciar a do rating e construir juntos essa lógica para ver ele sendo exibido lá no nosso componente. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é duplicar o if para que a gente consiga validar que, por exemplo, se a gente tiver rating e aqui nota, a gente não está fazendo uma regra de negócio, por exemplo, que a gente tem que validar se o current é maior que 0, a gente só quer saber se no response que veio do back-end a gente tem a propriedade rating.
Então a gente poderia inclusive fazer com um optional chaining aqui, só para a gente garantir que se não tiver, a gente não vai ter o erro de acessando uma propriedade undefined. E aí o que a gente está fazendo? Como a gente está criando esse array de feature indicators, basicamente toda vez que a gente tem a propriedade vindo do back-end, a gente fala, beleza, deixa eu dar um push no meu array para que eu consiga adicionar um novo indicador. Então a gente já fez isso para favorito, já fez isso para desconto, vamos fazer agora para rating. Então o que a gente tem que fazer? Criar o nosso rating indicator. Eu já deixei ele aqui pré-pronto, que é o que a gente já tinha, na verdade, feito recentemente. Trazendo o nosso rating indicator, o que a gente tem que passar para ele? Lembra? Ele está exigindo total, current e se tem desconto. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o rating, que está vindo do back-end, esse carinha aqui. Então lembra, o que vai vir do back-end? Vai vir isso aqui. Então estamos acessando o rating e as propriedades internas. Então vamos mandar rating total e também rating feature response, rating e current. Aí lembra, a gente está precisando também do tem desconto. Então, como eu comentei, tem duas formas de fazer. Nesse caso aqui, a gente pode pegar o desconto fazendo de uma forma meio ruim, mas eu vou mostrar para vocês e a gente pode melhorar. Então a gente poderia, por exemplo, instanciar o discount indicator só para garantir que estamos usando a lógica dele e não estamos repetindo nenhum tipo de código. E aí a gente mandaria isso pegando o isVisible, por exemplo. Ou a gente poderia pegar, nesse caso aqui é melhor, o hasFeature. Então a gente poderia dizer, nota que nesse momento a gente está pegando o resultado que vem do Discount Indicator, deixando claro essa dependência do rating com o discount, mas a gente também poderia fazer isso aqui lá dentro, só para não ficar tão feio. Então a gente poderia fazer aquele new aqui. De qualquer forma vai funcionar, não vamos se apegar nisso agora. O nosso principal objetivo é que a gente consiga instanciar o rating. Então, nesse caso, estamos instanciando e a gente está dizendo para ele do desconto ou não. E aí, beleza. Então, a gente criou ele agora. Nesse momento, se a gente voltar para o nosso features aqui, ele já deveria estar sendo exibido ou disponível no nosso state. Então, como a gente já deveria ter o isFeatureVisible, se a gente dá uma olhada na nossa landing page, o nosso componente já está aqui. Aí, claro, vamos dar uma olhada então no nosso App Rating e a gente vai ver que os dados ainda estão estáticos, né? Então, como a gente conseguiria mandar esses dados para cá? Uma forma de fazer isso é receber dois inputs. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, dois read-only que vão dizer para a gente, por exemplo, a gente poderia fazer o total rating e aí ele vai ser um input signal do tipo number e a gente vai receber ele como a gente pode dizer até que ele é required. E aí aqui vamos fazer um number e instanciar. Só deixa eu importar o input. E aí a gente pode fazer exatamente a mesma coisa com o total current, ou melhor, current rating, certo? E aí aqui a gente já pode substituir o 9.3 por current e também pode substituir aqui por total rating. Então ele já vai formatar para nós. E aí nesse momento é óbvio que a gente não está mandando para lá ainda. Então vamos mandar nesse momento current rating. E aí de onde que vai vir esse valor? Uma coisa que a gente deixou pronta e talvez a gente não tenha anotado na hora é que o nosso product features ele tem um método que é getFeature. O que ele vai retornar para nós? Feature indicator ou undefined caso a gente não tenha. No feature indicator a gente tem as propriedades dos nossos indicadores. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar feature state, nesse caso aqui, a gente pode chamar product features e aí vamos usar o get feature. E aí, nesse caso, a gente vai usar feature type para pegar do tipo rating e aí a gente pode mandar, nesse caso aqui, eu até estou visualizando como a gente consegue fazer de uma forma melhor, mas eu tenho utilizado por enquanto porque o TypeScript não está reconhecendo. Mas eu até posso dar um log para a gente visualizar melhor aqui, porque sendo que a gente possui uma instância do tipo Rating Indicator, a gente tem acesso a essas propriedades. Então eu vou mostrar aqui para vocês que vai ficar um pouco mais fácil e aí a gente vai entendendo juntos a diferença. E aí a gente vai ter o Total Rating também, e aqui vai ser, no caso, o total é aqui, né? E aqui o Current.
Então, aqui ele está reclamando porque o elemento tem implicitamente o tipo N, certo? No nosso getFeature, ele já vai estar retornando. Uma coisa que eu quero fazer aqui, então, vamos comentar só para a gente visualizar uma coisa. Então, aqui a gente pode ter um pré, e aí a gente vai renderizar o nosso feature state que a gente pegou aqui do tipo rating, só para a gente visualizar as propriedades que estão acessíveis para a gente nesse momento, beleza? Então, vindo para cá, a gente tem um objeto, isso é óbvio, eu esqueci, a gente pode até usar um JSON pipe aqui. Vamos só vir para cá, pegar um JSON pipe, só para ver se ele renderizou certinho. Então, é isso que eu estava explicando para vocês. Nota como o nosso objeto, ele é da propriedade Rating Indicator, ele é uma instância do Rating Indicator, desculpa. Então, basicamente, quais são as propriedades que ele tem acesso? Ele tem acesso ao total, ao current, ao has discount e ao type. Por que o type? Porque vem da classe Py, que é a classe abstrata. Porém, eu ainda não encontrei a melhor forma. Se você já sabe, deixa aqui no comentário que eu posso até pinar o seu comentário para quem assistir esse vídeo visualizar. Mas o TypeScript, ele ainda não está reconhecendo essas propriedades. Então, quando a gente pega do getFeature, pode ver que ele não completa para nós, ele só completa com o type, que é o que está vindo aqui da classe abstrata. Eu gostaria que ele viesse, por exemplo, o total e o current. Então é por isso que a gente está fazendo dessa forma. E esse é mais um indício de que a gente ainda tem muito para evoluir no front-end com relação a boas práticas, a adaptação e principalmente a compatibilidade dessas práticas que a gente faz criando classes e derivando, estendendo, tendo herança e todos esses princípios com o HTML, com os frameworks que a gente utiliza, nesse caso o Angular. Então, para resolver aqui, pessoal, eu até estava dando uma pesquisada, vou deixar esse link aqui também, eu acabei tendo que fazer uma alteração no tsconfig para jogar para false essa regra onde a gente não pode ter N implícito, porque no nosso caso, aqui o compilador está entendendo que o tipo é N, mas a gente está recebendo lá no nosso componente o tipo como number. De qualquer forma, como eu mostrei para vocês, a gente tem acesso às propriedades aqui sim, e então a gente já deveria conseguir visualizar as propriedades, os valores. Então só vamos dar uma olhada, atualizar aqui e garantir que depois que eu mexi no tsconfig, a gente começa novamente o servidor. E aí ele já está aqui. Deixa eu ver se ele está respeitando as nossas notas, fazendo um teste. Então vamos jogar para 8.3 e a gente já consegue visualizar o 8.3. Então, nesse caso aqui, a gente precisou fazer esse ajuste no tsconfig, mas isso não muda o fato de que a gente está conseguindo pegar direto da feature. Então, no resumo, no nosso Rating Indicator estão as regras do que deveria ser retornado para nós. A gente tem as propriedades aqui, está vindo direto da API e de uma forma sucinta, de uma forma com herança, derivada, a gente está conseguindo utilizar isso através do nosso template e enviando isso como input para que o nosso componente consiga renderizar isso. E a partir desse momento a gente já tem ele funcionando de uma forma que respeita e que mantém principalmente a lógica centralizada aqui na nossa classe. Então é ela que está definindo qual é o componente que deve ser retornado, é ela que coloca a regra de que a gente pode ter um undefined aqui, e aí é por isso que o nosso if aqui funciona tão bem. Então pode ver que dessa forma ele ficou mais centralizado, ele ficou escrito de uma maneira onde a gente consegue distinguir quem é responsável pelo quê. Então, por exemplo, o nosso diretório domínio é quem está responsável pelas regras de negócio, que acaba fazendo muito sentido. E a nossa página, nossos smart components, são quem está definindo quando renderizar, o que renderizar, qual propriedade utilizar, e isso acaba ajudando em muito no nosso código. Então, como última coisa aqui para a gente se encaminhar para o final dessa aula, masterclass, enfim, sobre uma forma diferente de pensar no nosso código front-end, a gente pode voltar no nosso Action Buttons e aí dando uma olhada, ele tem a isFeature Visible Discount. Então, nesse caso aqui, se a gente habilitar o nosso discount, em teoria, a gente já tem ele sincronizado e na prática também, né? Não só a teoria. O botão está renderizando, o indicador também. Se a gente jogar para false,
volta o botão normal, volta a aparecer nossa nota. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, de uma forma, claro, mais complexa, no começo é difícil de entender, mas nota que a principal diferença foi a gente criar o diretório domínio e centralizar o que são regras de negócio, que é de fato a propriedade intelectual da nossa aplicação, que ela sabe exatamente como funciona, está aqui dentro dessas classes. Tem uma classe que está orquestrando como os indicadores se relacionam entre si. Então a gente pode dizer, fazendo até uma analogia, que a gente tem um primeiro nível, que são os indicadores, é como se aqui a gente tivesse um nível maior. Então basicamente nesse segundo quadrado seria o nosso Product Features, e aí, basicamente, em cima, vamos dizer assim, a gente teria a nossa aplicação como um todo, que é quem está consumindo do back-end, quem está mandando um map para que a gente possa mandar para o nosso orquestrador, e esse orquestrador vai renderizar os componentes e o botão de acordo com as regras que a gente definiu lá no começo. Então, eu diria que novamente a gente atendeu todas as necessidades de produto, mas agora de uma forma muito mais escalável. Então, só para a gente concluir aqui, se a gente tivesse que fazer aquele nosso novo indicador, aquele de se é um lançamento recente, o que a gente teria que fazer? A gente não mexeria aqui, a gente iria lá no nosso Product Features, beleza? Vamos pegar, é Features só, né? O nome do nosso componente é só Features, componente Smart, a gente não mexeria aqui também. O que a gente faria? Sem mexer em mais nada dos que já estão funcionando, vamos dizer assim, dos que já estão sendo testados, a gente teria que vir no Feature Type, adicionar aqui o nosso tipo is New Release, por exemplo, como se fosse um lançamento. Vamos dizer aqui New Release. E aí, com base nesse tipo, a gente pode chamar aqui, duplicar esse carinha, vamos dizer que é o New Release. Aqui a gente teria o nosso novo componente New Release. Vamos dizer que a gente salvasse ele aqui. E é isso. Basicamente é isso. A gente está renderizando. Por quê? Porque desde que a API nos mande lá no nosso Feature Mock, então vamos vir aqui no nosso serviço, se a gente já tivesse o With New Release aqui e a gente adaptasse o nosso map, então vindo aqui vai ser mais fácil. Digamos que a gente já está retornando With New Release, e a gente já tivesse essa nova propriedade aqui no nosso map, então, vindo aqui no map, a única coisa que a gente teria que adicionar é mais um if aqui, com o is new release. A gente criaria um indicador novo, totalmente separado, independente, então assim como a gente fez com o rating indicator, a gente criaria um que seria basicamente new release indicator. Ele teria as próprias regras, aquilo instanciaria new release, que a gente definiu, e ele também teria as próprias regras aqui. Basicamente mudando isso, adicionando um if a mais aqui no map, que já é esperado porque você vai precisar tratar essa propriedade de qualquer forma. E adicionando um if aqui, você tem um novo componente aparecendo sem principalmente mexer no que já funciona. Então nota que em nenhum momento a gente está modificando a regra de se a sessão tem que ser exibida ou não. Por que a gente não está trocando? Porque a própria classe sabe disso. Então, desde que a gente siga o contrato, que é a regra que cada Feature Indicator tem o método isVisible, ele vai se basear nele para saber se a sessão tem que ser visível ou não. Então nota como fica mais fácil adicionar coisas novas, fica muito mais fácil fazer um teste unitário dessa classe. Então, como é ela que está tendo a regra, a gente pode facilmente criar um componente de teste unitário que vai dizer deve retornar isVisible se current é maior que 0 e não tem desconto. Deve retornar false se tem desconto, deve retornar false se current é igual a 0. Fica muito mais fácil de testar, e aí na hora de renderizar o componente, pegando o nosso rating component, a gente consegue só testar que ele está renderizando, por exemplo, um span e uma image, de uma forma muito mais fácil. Ufa! Que vídeo, hein, pessoal? Vídeo longo, eu sei, extenso, com muito conteúdo, muito conhecimento e talvez pode ser até cansativo, mas eu peço que você volte, assista novamente para que você consiga entender os conceitos que foram explicados aqui e que você me deixe saber nos comentários o que eu poderia ter feito um exemplo diferente, como que eu poderia ter explicado de uma maneira que ficasse ainda mais fácil de entender. Mas eu estou muito feliz de começar a trazer conteúdos mais avançados aqui para o canal para a gente fazer um balanço
entre conteúdos mais iniciantes, conteúdos intermediários e conteúdos avançados, para que a gente consiga evoluir juntos aqui. Como eu comentei, eu estou começando a aplicar isso no dia a dia, então esse é um código que já está em produção, eu sei que ele funciona, eu tentei criar um exemplo mais escopado e limitado aqui para a gente usar como teste, mas eu pretendo trazer mais conceitos aqui de boas práticas, design patterns, de Solid aplicados no front-end, porque eu sinto uma carência muito grande de conteúdo que fale sobre isso, então eu quero buscar esse tipo de conhecimento com amigos, na empresa, enfim, em cursos, mentorias, para que eu possa trazer para vocês aqui e a gente consiga crescer como comunidade. Então, me conta nos comentários se você gostou, espero que você tenha aprendido e levado um exemplo novo dessa Masterclass. Pega o link aqui nos comentários e aqui na descrição do repositório, testa, faz modificações e manda as perguntas aqui que vai ser um prazer responder. Enquanto isso, eu vou deixar você com 2 vídeos recomendados pelo YouTube segundo as suas preferências.